Paz de Deus, meus queridos irmãos. Vamos iniciar aqui a nossa primeira aula de música. Então, pessoal, estou aqui já com o meu MSA aberto, certo? MSA virtual. E a gente vai estar usando esse mesmo MSA para dar as aulas, certo? Se você não conseguiu esse MSA ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários e você pode estar baixando o seu também. Certo? A primeira fase do MSA, essa fase 1, é uma fase bem simples, é uma fase bem teórica. Eu não vou me atentar muito a ela, porque ela é uma parte mais de leitura, mais de conhecimento. Então, eu vou me atentar aqui às principais informações. O que é que você tem que se atentar mais? Quais são as partes mais importantes aqui dessas primeiras folhas, né? Até aqui a folha 13, essa é a parte mais importante, né? Começa aqui na 9 e vamos terminar essa aula aqui na folha 13, certo? Inicialmente aqui, a gente vai ter no módulo 1.1 apenas leitura, tá? Não tem muito o que explicar. Já aqui sobre elementos musicais, é uma parte bastante importante, né? Que vocês têm que estar aí prestando bastante atenção nessa parte aqui de melodia, harmonia e ritmo. São as partes mais importantes da música. Então, tentem entender isso aqui da melhor forma possível. Eu também vou estar explicando de uma forma diferente, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena leitura dessa primeira parte sobre melodia, harmonia e ritmo. O que é melodia? O que vem a ser melodia de acordo com o MSA? É o produto ordenado, né? Produção ordenada de sons sucessivos. Nos hinos, cada uma das vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, é uma melodia quando considerada individualmente. A voz do baixo, por exemplo, é uma voz melódica que deve ser entoada como tal. Então ele deu um exemplo aqui para quem já conhece a Congregação Cristã do Brasil. A gente tem 4 vozes, que são soprano, contralto, tenor e baixo, e que elas entoam harmonicamente, ou seja, juntas, elas tocam juntas na igreja. Porém, quando elas passam a ser tocadas individualmente, cada uma separada da outra, todas elas se tornam melodias, certo? Todas elas se tornam melodias. É isso que ele está dizendo aqui. E o que é uma melodia exatamente? Que ele não deu bem uma explicação, né? Ele só disse que é a produção ordenada dos sons sucessivos. Exatamente. A melodia é isso. É quando você escuta uma música, você conhece ela, você escuta um hino, você conhece que hino é aquele através da melodia. Melodia ela é um conceito bastante comum, né? Mesmo para quem não é músico, para quem não estuda música, melodia ela é um conceito bem simples, né? Ele é um som, depois o outro, depois o outro, depois o outro, sucessivamente, até que se forme um conjunto musical ali que se torne realmente uma música ou um hino, certo? Então vamos agora para a harmonia, que seria harmonia é a produção ordenada de vários sons diferentes emitidos de modo simultâneo. Nos hinos, a harmonia acontece quando mais de uma voz soa ao mesmo tempo. Eu acabei de falar, né? Na congregação, a gente vai ter as 4 vozes e elas tocam ao mesmo tempo. Quando elas são tocadas ao mesmo tempo, a gente tem uma harmonia, né? Que são várias melodias tocadas ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. E o ritmo, o que é o ritmo? O ritmo é a divisão, né? A disposição ou divisão ordenada dos tempos, né? Combinando sons curtos ou sons longos. E o que é uma divisão ordenada, irmão? Então, a divisão ordenada nada mais é que uma divisão correta, ou seja, que ela segue um padrão, que ela mantém uma ordem, certo? Específica. Então é isso que quer dizer ritmo. Então existem vários tipos de ritmos musicais diferentes. Todos eles seguem uma forma específica de sequência, de combinação de sons curtos e longos.
certo? E silêncios, né? Ainda tem mais essa. Então vamos passar aqui adiantando um pouco para propriedades dos sons. O que é uma propriedade do som? O que é uma propriedade? A propriedade nada mais é que uma característica, algo que é natural do som, ou seja, que todos os sons têm, seja ele musical ou não. Como está aqui, ó, dizendo, né? As principais propriedades do som são timbre, duração, altura e intensidade. O que é que acontece? Uma dúvida que geralmente os alunos têm: a diferença entre elementos musicais, elementos da música e propriedades do som. Como você pode ver aqui, estão separados elementos e propriedades. Por quê? Porque propriedade do som faz parte de todos os sons, independente se esse som é musical ou não. Todo som ele tem as quatro propriedades: timbre, duração, altura e intensidade. Já os elementos, eles fazem parte somente da música, certo? Somente os sons que são musicais é que eles vão ter melodia, harmonia e ritmo, certo? Então vamos falar um pouco sobre cada propriedade, né, que de uma forma bem rápida. Não vou ler o que está escrito, tá? Você pode ler aí em casa. Vou só explicar aqui da minha forma o que seria o timbre. O timbre nada mais é que o som que você escuta, você reconhece de onde ele vem. Se é uma furadeira, você escuta, você conhece. Se é um violino, você escuta, você conhece. Se é uma tuba, você escuta, você conhece. Então, essa capacidade da gente perceber de onde vem o som, qual é a sua origem, isso a gente dá o nome de timbre. E a duração nada mais é do que o tempo em relógio mesmo, tem que estar com o relógio em tempo cronológico, a duração que esse som tem. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então é a característica que o som tem de demorar, de ser curto ou de ser longo. Certo? E a altura, o que é a altura, irmão? Essa aqui é onde está o jogo do bicho, né? É onde o aluno ele tem uma dificuldade de entender, de diferenciar altura e intensidade. O que seria a altura propriamente dito? A altura é a propriedade do som, dele ser grave, médio e agudo, né? Diferente da intensidade, que é o volume do som. Então, o que é que acontece? Quem vem não é da música, que vem do mundo, ou que nunca estudou a música, o que é que acontece? A gente tem por costume de dizer, olha, esse som do vizinho está muito alto, mas na verdade não está alto. O som do vizinho está muito intenso, que a gente acostumou a falar alto, mas não é, porque altura, como diz aqui no próprio MSA, é a propriedade da frequência de ondas sonoras que permitem distinguir entre sons graves, médios e agudos, ou seja, diferenciar a altura grave, média e aguda. O que é um som agudo? O som agudo é aquele bem fininho, tipo o somzinho da muriçoca, que fica no ouvido ali, piano. Isso é um som agudo. E o que seria um som médio? Som da voz humana é um som médio. E um som grave? Som grave é um som de um caminhão, por exemplo. Barulho de um caminhão, da buzina de um caminhão. É um som mais grave, né? E também muito mais intenso, né? Então a intensidade ela está ligada ao volume do som, né? Lembra lá aquele somzinho, você no seu celular aí aumenta o volume ou abaixa. Quando você aperta o volumezinho mais para subir o volume do seu celular, você está intensificando o volume. Quando você aperta para baixar ali, você está reduzindo a força, ou seja, você está desintensificando. Já a altura não, a altura é você falar grosso no modo vulgar de falar grosso ou falar fino, certo? Isso é altura, tá bom assim? Vamos seguir aqui de forma bem rápida. Essa primeira parte é bem simples de entender. A gente vai ter aqui a explicação sobre notas musicais. O que são notas musicais? De uma forma bem simples de explicar, para vocês tentarem entender, nota musical nada mais é do que o som que eu peguei o som e eu quero escrever como é que eu vou falar o som. Então, eu vou lá e escrevo, dou um nome ao som. Esse som ele tem uma frequência específica.
É mais ou menos como se eu quisesse falar a palavra casa. Como é que eu vou expressar casa? Eu vou pegar duas sílabas, C-A, S-A, eu vou formar a palavra casa. Para formar as notas musicais, é basicamente a mesma coisa. Eu vou pegar um som que eu escuto e eu quero escrever esse som. E aí, cada som específico, a gente vai dando um nome específico. São eles as notas musicais, de uma forma bem grosseira aqui, bem simples, para a gente tentar entender. E quais são as principais notas musicais? As principais são aquela velha escalinha que todo mundo acho que já conhece, é o dó, ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. É isso. Então, essa parte do dó, ré, mi aqui, onde eu estou circulando com o mouse, é uma parte muito importante que o aluno tem que decorar e aprender, né? Então, o que é que a minha primeira tarefa que eu indico para o aluno, todos os meus alunos eu indico, olha, pega essa escala de dó a si e repete ela várias vezes, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até você conseguir fazer e falar ela sem olhar. Parece uma bobagem, mas tem muitos alunos que têm dificuldade nisso aqui. Não conseguem falar a escala na ordem correta. E é necessário que você aprenda ela na ordem correta, tanto subindo, né? Começando do dó e terminando no si, como regressando, né? Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Também tem que aprender dessa forma, voltando. Por que isso, irmão Ítalo? Por que que eu tenho que aprender e saber falar isso aqui? Porque isso aqui vai facilitar e muito o seu processo de aprendizagem da leitura das partituras. Quando você chegar aqui nessa parte onde você tem que saber quais são as notas pelo nome, só olhando a partitura, se você souber essa sequenciazinha aqui decorada, vai facilitar muito a sua vida. Então, é a primeira tarefa que eu aconselho para você, você decorar isso aqui várias e várias vezes, repetindo e voltando, até que você consiga aprender tudo. Então, vai lá no seu caderninho e anota. A primeira tarefa que o João Ítalo passou, decorar a escala de dó até o dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E voltando também. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Então, aprende isso, decora de verdade, repete isso todos os dias se for necessário, porque se você for realmente vir a ser um músico, você vai usar isso aqui para o resto da sua vida. Tá bom assim? Então, vamos dar prosseguimento para não perder tempo, certo? Então, vamos falar aqui um pouco sobre pentagrama, ou seja, pauta musical. O que é uma pauta musical? Pauta musical nada mais é que o caderno, né? Lembra daquele caderno, né? Todo mundo tem um caderno em casa. Caderno comum de levar para a escola, de estudar. Aí tem as linhas lá no caderno, né? Para que serve aquelas linhas do caderno? Para você escrever em cima, né? Em cima das linhas, né? Você vai escrevendo ali as palavras, pronto. A pauta musical, que é esse desenho que vocês estão vendo aí na frente, ela também é uma forma de escrever, só que você não vai escrever palavras, você vai escrever sons. Né? E esses sons eles vão ser desenhados aqui, a gente vai ver logo mais na frente, que eles são representados por desenhos. Então você vai escrever ali os desenhozinhos em cima dessa pauta, certo? E essa pauta musical ela é composta por 5 linhas e 4 espaços, certo? 5 linhas e 4 espaços, sendo que cada linha e cada espaço tem um nome de uma nota específica, que são aquelas notas que a gente aprendeu aqui atrás. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, cada linha dessa vai ter um nome, cada espaço desse vai ter um nome. Mas, a princípio, você precisa decorar isso aqui, ó. As 5 linhas são os seus dedos e os 4 espaços, os espaços entre os seus dedos, certo? Isso é uma suposição, certo? Para que você possa aprender mais fácil. E como é que eu faço a contagem? Onde é a primeira? Primeira é embaixo. Segunda, terceira, quarta e quinta. No espaço, a mesma coisa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Certo? Aí a gente vai ter as linhas suplementares, né? Que são acima da mão ou abaixo da mão. São as linhas invisíveis que a gente chama. Basta você fazer aí a leitura que você vai estar vendo. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para a gente falar. As claves, né?
As claves, o que são as claves? Esses desenhos aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima. Esses desenhos são desenhos que vai dizer qual é a sequência que a gente vai iniciar na leitura, certo? A gente tem uma sequência que segue, né? Aquela sequência que eu passei para vocês, ela sempre se repete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que a depender da clave que vai aparecer na frente da pauta, né? Toda pauta vai ter lá as 5 linhas e os 4 espaços. No começo de cada pauta, sempre vai ter uma clave. Seja ela clave de sol, seja ela clave de dó, seja ela clave de fá. E essa clave que fica no início, ela que vai dizer qual é a sequência a ser seguida. Ou seja, a sequência é a mesma, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Só que vai diferenciar onde que começa. Por exemplo, se você pegar aqui na clave de sol, como está aí, eu estou passando o mouse aqui em cima, na clave de sol, a segunda linha, que seria aqui, ó, a segunda linha é sol. Já na clave de Fá, por exemplo, na clave de Fá, essa linha aqui vai ser Si, certo? Então, existe essa diferença. Então, a sequência vai seguir a partir delas. Se for Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Se for Fá, vai ser Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Estão entendendo o processo? Então, quem vai dizer a sequência que vai ser seguida vai ser a clave. Então, a clave ela tem uma função muito importante na música. Dependendo do instrumento que você escolher, você vai tocar em uma clave diferente, certo? Então, você pergunta depois aí para o seu instrutor qual é a clave que você vai utilizar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as principais dúvidas. Aqui tem exercícios, tá? Para vocês desenharem as claves. Se vocês não tiverem a clave aí, o NSA em mãos, vocês podem desenhar no caderno mesmo, seguindo o modelo aqui que ele vai ensinando aqui no MSA, né? O pontilhadozinho. Vocês podem seguir aí, desenhando no caderno ou no próprio MSA. Desenhar as claves, tá? É muito importante desenhar as claves para vocês aprenderem. Depois vocês querem criar uma música, querem fazer um hino, por exemplo, como tem muita gente que gosta de fazer hino, e você quer transcrever aquele hino de uma forma na música, você quer transcrever, se você não souber desenhar, você vai ter bastante dificuldade, né? Depois você pode desenhar e não conseguir mais entender, né? Então vamos lá, façam os exercícios aqui, certo? Desenhem, enumerem as linhas, como está aqui, ó, enumerar as linhas e enumerar os espaços. Podem fazer os exercícios bem tranquilo. Aqui no exercício aqui na questão 7, vocês vão colocar apenas os nomes das notas. Certo? Aqui tem uma nota. Que nota é essa? Está aqui na linha. Aí você vai lá no exemplo, ó, que está aqui na página 13, certo? Aqui no exemplo está dizendo aqui todas as posições até o Fá, certo? E na clave de Dó, também na clave Fá. Eu aconselho vocês fazerem primeiramente na clave de Sol, certo? Para vocês irem aprendendo. Então, pega aí o exercíciozinho da página 14 e 15, certo? E 16, e façam um preenchimento completinho, né, desses nomes aqui. E vocês podem fazer a colinha pela página 13, né? A colinha vai ajudar vocês. Ah, irmão Ítalo, tem uma nota aqui na clave de Sol que não tá, a colinha lá não tem, e a colinha na página 13 não tem, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? Então, gente, é só seguir a sequência. Você olha a última nota que apareceu. Qual é a nota mais alta ou a nota mais baixa que tem aqui na colinha? Você vai lá, olha a colinha. Ah, é um sol. Aí, lá no exercício, está pedindo para você colocar 3 linhas abaixo de sol. Só que na colinha não tem. Aí você só voltar na sequência. Lembra que eu mandei vocês aprenderem a sequência decorada? Do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Deixa eu ver se eu acho que pronto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí se chegou no Sol, aí não tem na colinha para baixar mais, então só você voltar, usar a imaginação. Você vai Fá, Mi, Ré. Opa, então se são 3 abaixo do Sol, então vai ser a nota Ré, entendeu? Então é essa questão de lógica, é só seguir a sequência. A sequência ela sempre se repete, ou para cima ou para baixo.
pronto, então a gente encerra por aqui essa aula, certo? Até a página 16, uma aula bem simples, só para vocês pegarem a introdução da parte musical. Também é a primeira aula que eu estou gravando, não sei se eu estou falando muito rápido, se estou falando muito devagar, também nunca gravei aula, nem nunca fui muito de aparecer assim na internet, então também não tenho muito costume de falar, tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa aula, vou ver se eu lanço essa aula, esperar o feedback de vocês, para ver qual que vocês acham, se eu posso melhorar em alguma coisa, falar mais devagar, se vocês tiverem alguma dúvida, então vocês podem estar falando comigo, tá bom assim? Fiquem com Deus e a paz de Deus a todos.